passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos adentrando no teu receptor com o programa Novo Nascimento, um órgão de evangelismo e divulgação do Evangelho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Setor 5, Guarani, que cumprimenta todos os irmãos, amigos e simpatizantes da obra do Senhor com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso abraço, a nossa gratidão a Deus pelos irmãos que estão na sintonia deste programa, ali na cidade de Campo Bom, na cidade de Sapiranga e na cidade de Estância Velha, onde o Canal 14 está atingindo e muitas pessoas estão ouvindo este programa. Para nós é uma alegria muito grande, também aqui na cidade de Novo Hamburgo, muitas pessoas estão ouvindo este programa e nós queremos desejar que você seja abençoado na audiência do mesmo. De imediato nós queremos trazer uma reflexão bíblica neste programa e nós vamos falar a respeito da humilhação do Messias. Neste e nos programas seguintes, nós vamos falar da humilhação que Jesus sofreu enquanto esteve nesta terra. Humilhação que pode ser estendido até para as nossas vidas e nós queremos ficar bem tranquilo, porque são coisas que o Senhor Jesus passou. Vamos ler um texto bíblico para a nossa reflexão, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 1 até o verso de número 3. Neste programa nós vamos falar nesses 3 versículos do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta palavra profética que o profeta Isaías nos deixou escrito 750 anos antes do nascimento do Messias, denota e demonstra categoricamente toda a humilhação que o nosso Salvador iria passar enquanto estivesse na sua vida terrena aqui na face da terra. Jesus foi desprezado, foi injuriado, blasfemado e não abriu a sua boca, porque ele tinha que padecer este sofrimento. A primeira coisa que eu quero falar nesta oportunidade é sobre a incredulidade do povo judeu na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que o Senhor Jesus fez muitos sinais enquanto esteve aqui nesta terra, ainda que o Senhor Jesus tenha curado enfermos, ainda que o Senhor Jesus tenha feito maravilha, as pessoas não creram no Evangelho. Por quê? Porque estava predito que esta incredulidade ela ia atingir o coração do povo judeu, o povo que Jesus tinha vindo para salvar. No capítulo de número 12, verso 38 do livro do apóstolo São João, no capítulo 37 e 38, diz assim: ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a profecia que diz: Senhor,
quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, nesta palavra, o grande evangelista João, ele fala do cumprimento da profecia. A profecia que Isaías escreveu 750 anos antes da vinda do Messias. Então, o apóstolo João, agora, já depois do nascimento do nosso Salvador, ele fala que o Senhor Jesus, ele operou muitos sinais, muitas maravilhas. Cegos viam, coxos recebiam para andar normalmente, paralíticos saíam caminhando, surdos ouviam, mas ainda que Jesus tenha operado muitos sinais, eles não criam nele. Porque é difícil crer no Evangelho? Não, não é difícil crer no Evangelho. Mas as pessoas hoje, e assim como hoje, antigamente, não criam em Jesus. Ora, às vezes eu fico pensando, nós estamos pregando o Evangelho abertamente. Agora, no canal da televisão, estamos pregando em rádios, estamos pregando na praça, estamos pregando na igreja, e muitas pessoas não creem ainda no Evangelho. Por quê? Porque há uma profecia. A profecia, ela tem que se cumprir. O apóstolo João, no capítulo 12, verso 37 e 38, ele diz ainda que o Senhor tinha feito tantos sinais diante dele, eles não criam. Né? Mas todo aquele que crê no Evangelho, ele recebe uma dádiva de Deus, uma dádiva do céu, de ser transformado numa nova criatura. Por isso que o nome do nosso programa é o Novo Nascimento. Porque é tão difícil crer no Evangelho, as pessoas às vezes estão sofrendo, as pessoas às vezes estão passando por necessidades, as pessoas às vezes estão numa angústia, mas preferem não crer no Evangelho. E esta incredulidade, ela foi transpassada, ela veio desde o povo judeu, porque o povo judeu, aquele povo que Jesus tinha vindo para eles não creram no Evangelho. E então, o Senhor, como estas pessoas não creram, o Senhor Jesus abriu o leque para que o Evangelho fosse pregado, então, ao povo gentil. A Bíblia diz no capítulo de número 20, do mesmo livro de João que nós lemos, que quando Jesus subia para Jerusalém, muitos gregos chegaram para Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: senhores, nós queremos ver Jesus. Veja então, Jesus agora já abrindo o leque para que outras pessoas crescem no Evangelho. E a Bíblia diz que entre aqueles gregos, no capítulo 20, verso de número 12, Lucas, o grande médico, foi lá, e quando ele teve uma conversa, teve um diálogo com Jesus, ele se converteu ao Evangelho. Isto é, ele creu no Evangelho. Então os judeus não criam, mas agora Jesus se manifesta para o povo judeu. No capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Jesus de novo se manifesta ao povo gentil. Quando Cornélio, que era um cidadão gentílico, a Bíblia diz que ele teve uma visão, e nesta visão o Senhor chamava ele para crer no Evangelho. E ele manda chamar Pedro, o evangelista Pedro, e que estava na cidade de Jope orando, e Pedro tinha tido uma visão, e nesta visão ele viu um lençol atado com muitos répteis, muitos quadrúpedes. E a Bíblia diz que Pedro, naquela visão, o Senhor disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: Senhor, tu sabe que nunca foi coisa imunda na minha boca, nunca comi coisa imunda. E na visão que ele teve,
o Senhor Deus dizia para ele: não torne imundo aquilo que Deus purificou. Na realidade, Deus estava falando a respeito da ansiedade que Cornélio tinha de conhecer o Evangelho, de ter uma vivência com o Evangelho. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ali naquela casa de Simão, na cidade de Jope, e quando ele viu bateram na porta, e eram os 2 emissários de Cornélio que estavam chamando. E aí ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e foi lá pregar o Evangelho para o povo gentílico. A Bíblia diz, irmãos, que na casa de Cornélio estava uma grande quantidade de pessoas, todos gentios. E a Bíblia diz que Pedro pregou o Evangelho e todas as pessoas que ali estavam naquela casa creram no Evangelho. Veja, então, os judeus não creram, os judeus são incrédulos, mas Deus, então, abre a porta para que o povo gentil possa crer no Evangelho. E a Bíblia diz que, então, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Basta o quê? A pessoa crer no Evangelho. Então, a pessoa pode ser bêbado, a pessoa pode ser drogado, a pessoa pode ser ladrão, pode ser prostituta, homossexual. Se ela crê no Evangelho, Deus está pronto a entrar na sua vida, fazer uma transformação, liberar do pecado, da transgressão, da justiça e do juízo, porque Deus não faz acepção de pessoas. No capítulo 10 e verso 16 de Romanos, no capítulo 10, verso 16 de Romanos, Paulo novamente, então, fala que obedecer o Evangelho, crer e obedecer o Evangelho, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para as pessoas que Deus abre o entendimento para crer e obedecer no Evangelho. Diz assim, no capítulo 10, versículo 16, Paulo disse: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Veja então aqui, Paulo está pregando aos romanos e ele está falando sobre a profecia messiânica, a profecia de Isaías no capítulo 53. Fique ligado, nós vamos à mensagem dos nossos colaboradores e em seguida nós voltamos com a continuidade desta passagem bíblica, ou seja, a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique ligado, nós voltamos em seguida.